A paz de Cristo, irmãos. Esses dias nós temos conversado sobre as estruturas de oposição contra Deus. E nós iniciamos falando sobre o mundo, depois sobre a carne, e agora vamos falar um pouco sobre os demônios e o próprio diabo. Nós estamos tentando compreender a batalha espiritual e apresentando isso de uma forma bíblica e buscando na Bíblia o entendimento de como a gente pode trabalhar isso na luta espiritual a miúde no dia a dia, né? E como podemos fazer isso ministerialmente. Essa é a minha intenção. Eu estou utilizando esse livro aqui, que é o Sendo Vitoriosos em Deus, Batalhas Espirituais em Nome de Cristo. Esse livro ele foi editado pela editora Brito, do Rio de Janeiro, e é por onde eu publico os meus livros, né, com a editora Brito, normalmente. Você encontra também isso online, né, em forma de e-book pela Amazon.com, né? Mas a ideia minha aqui não é tanto vender o livro, se bem que a venda dos livros me ajuda meu ministério, porque me ajuda no sustento do trabalho que eu faço, já que eu faço trabalho voluntário, né? Então, o sustento é útil, né? Ele é bom para mim. Mas a ideia nesse instante é que haja compreensão, porque nós queremos multiplicação do ministério de oração, aconselhamento, que é o ministério que trabalha com a luta espiritual, com a batalha espiritual, com a vitória sobre o mal. Então, esse é o meu intento, né? Eu sou Valdeir Contaifer e eu estou falando para você aqui do Sudeste Asiático, mas com essa ferramenta da internet, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, você vai perceber que a gente se aproxima bastante, né? Você pode botar alguma questão, né, que você queira colocar depois aí nos comentários. Mas quando a gente está falando, eu estou usando a Bíblia aqui, eu estou com ela junto comigo aqui, né? Eu uso essa versão, que eu gosto muito. Isso vai ajudar aqui quando eu procurar os textos bíblicos, ok? Mas quando a gente fala sobre o diabo, essa palavra diabo é uma palavra que significa tentador, né? Ela foi retirada da língua grega, diabolos, né? Que tem essa estrutura de balo, que é jogar, né? Então o diabo joga ao longo, aquele que tenta, que apresenta opções, né? Para que a pessoa vá paralelamente à vontade de Deus, né? E saia do rumo. Só que esse paralelo que o inimigo apresenta tem um pequeno grau de desvio, né? E quando a pessoa vê, ela vai estar bem distante da linha que ela queria seguir, né? Então, é esse o sentido quando a gente usa a palavra bíblica diabo, entendeu? De diabolos, significa tentador. Satanás significa opositor, né? Aquele que confronta, que se opõe, que vai contra. No caso, ir contra Deus. E o tentador é contra nós, né? Porque ele apresenta opções para nos afastarmos do caminho de Deus. Mas diabo, então, é como se chama o espírito mau, que está em Lucas 4, verso 13, né? E demônios, quando referimos a demônios, é como chamamos os espíritos que se apoderam de pessoas e tornam essas pessoas possessas. Então, o demônio são espíritos de possessão, né? E esses espíritos de possessão, eles têm diversos tipos de ações e eles podem realizar muito mal mesmo, entendeu? Mas faz isso comandado, né, pelo diabo, por Satanás, né? E em Apocalipse 12, 9, é mencionado que o grande dragão, ou seja, a antiga serpente, aquela serpente lá que tentou Eva no Éden, a antiga serpente, chamada o dragão, é o diabo e Satanás. É assim que Apocalipse 12, 9 apresenta. Então são nomes que se referem ao mesmo personagem. O mesmo personagem é referido
um personagem ruim que engana o mundo todo e que lidera anjos caídos, né? E eles são tão decaídos quanto ele mesmo, né? E esse inimigo dos seres humanos, Satanás, ele procura prender as pessoas em laços. E esses laços são terríveis, porque enredam a pessoa, né, para um caminho longe de Deus e submetem a pessoa à vontade terrível do mal, conforme 2 Timóteo 2,26 diz que esses laços são os que prendem. Então, os demônios e o seu líder, eles constituem uma estrutura de oposição contra Deus, porque eles se organizam sistematicamente para agir contra o povo de Deus e contra tudo que pertence ao bem. Eles não podem agir diretamente contra Deus, porque Deus é o Senhor de tudo. Seria uma batalha infrutífera. Então, o que eles fazem? Eles agem contra nós, para nos afastar do plano da vontade, nos afastar da comunhão com Deus. É um jeito macabro de pensar que estão ferindo a Deus, mas na verdade estão ferindo a nós mesmos, né? Porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Está lá em Tiago capítulo 1. Então o mal não consegue tentar Deus, mas consegue prejudicar a nós, para que a gente incorra no mesmo erro que ele e incorra na mesma condenação, né? E a gente sabe pelas Escrituras que essa condenação é o lago de fogo. O lago de fogo é como as Escrituras chamam, designam, um lugar definido para onde as almas vão, junto com os anjos que caíram, que se rebelaram ao princípio, passar a eternidade longe de Deus. Porque esse lugar onde nós estamos é um lugar de prova, né? Então, quando alguém perde a prova, é reprovado nessa prova, né? Perder nesse sentido de reprovação. Então, o que acontece? Ele sai dessa peregrinação e entra então no mundo espiritual. E o mundo espiritual não tem barreira de tempo. O tempo pertence à matéria. Não existe tempo no mundo espiritual. O tempo é marcado pelo desgaste, né? O desgaste das coisas faz que a gente entenda que o tempo está passando. Se não houver desgaste, você não tem entendimento de tempo. E na eternidade não existe desgaste, né? Então, quem vai para a eternidade, na verdade, entra num instante eterno, né? Mas não é uma coisa polarizada. É algo que tem um sucedâneo de acontecimentos, né? Mas esse sucedâneo não tem desgaste. E essa é a grande questão. Então, quando alguém vai passar a eternidade longe de Deus, não existe retorno para isso, porque o tempo nunca vai vencer, porque lá não tem tempo. E o fogo não vai acabar nunca, né? E a gente não sabe até quanto fogo é metáfora e até quanto é uma realidade, né? Porque estamos falando do mundo espiritual. Mas que Jesus Cristo descreveu dessa forma, Jesus Cristo é Deus. Então Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade de dizer como as coisas processam, porque foi ele quem processou as coisas, né? Então, quando Jesus fala para tomarmos cuidado, para não irmos para esse lugar de tormento, é porque é ruim, né? Da perspectiva de Jesus. E nós não queremos incorrer num lugar onde o tempo não passa e o sofrimento permanece, porque não tem desgaste. Então, você compreenda que quando os demônios querem que alguém incorra na mesma condenação, o que eles estão fazendo? Eles estão arrastando a pessoa para uma eternidade longe de Deus, que é o destino deles, por escolha deles, né? Porque caíram em rebelião. Mas isso é assunto para outro momento, né? Mas quando a gente vê que o curso desse mundo está influenciado pelos demônios e por Satanás, né? A gente percebe então que a Bíblia fala dos filhos da desobediência. São aqueles que se filiam a esse príncipe, a essas potestades do ar, ao diabo, conforme Efésios 2 fala, né? Na verdade, no verso 2 e 3 de Efésios 2.
Então, isso se constitui, né? O grupo se constitui uma estrutura de oposição. E há uma necessidade muito grande, imperativa até, né, de os incrédulos abrirem os olhos e compreenderem o que está acontecendo, e que as trevas existem, que existe um poder de Satanás, entendeu? Que está batalhando contra nós. Então, em 2 Timóteo 2, 26, nós temos um ensino que precisamos de despertamento. Esse despertamento é essencial. Você viu, abrir os olhos para a realidade espiritual, né? Para se desprender dos laços do diabo, ou seja, dos laços da tentação. Porque nosso argumento inicial é que diabo significa tentador. Então, desprender-se dos laços do diabo significa desprender-se dos laços da tentação a que foi submetido e a que está passando, está preso. E isso precisa acontecer urgente, porque quanto mais tempo passa nessa peregrinação onde nós estamos, mais forte fica o laço, porque nós ficamos mais fracos na vontade com o passar do tempo, por causa do costume, alguma coisa que o mundo da cultura chama de a força do hábito. Então, o hábito realmente é forte, né? Isso pode ser usado para o bem, até terapeuticamente, mas pode ser terrível para o mal, se o hábito é fazer o errado, e se o hábito é entrar no mundo da cultura pecaminosa, e não no mundo da cultura aproveitável. Então, a finalidade de tudo é que o recebimento do perdão de Deus seja recebido no coração ou não. Se for recebido, perdão dos pecados. E aí a herança será entre os santificados pela fé em Jesus, conforme Atos 26, verso 18. Mas se a pessoa perde isso, ela perde a herança. Muitas pessoas falam assim, Deus vai mandar as pessoas para o inferno. A ideia de Deus não é mandar ninguém para o inferno, né? A Bíblia chega a dizer, e é Deus falando, né, em profecia, através do profeta, Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele tem prazer que o ímpio se converta do seu mau caminho. E Deus fala assim, por que perecereis, ao caso de Israel? Por que perecereis? Né? Por que vamos rejeitar o poder salvífico de Deus se isso está disponível a nós? Então, quanto a nós que em Cristo somos salvos, a Bíblia é muito clara de dizer para a gente que os espíritos maus tentam agir para barrar o nosso caminho. Isso está em 1 Tessalonicenses 2, 18. O espírito mau tenta barrar o caminho dos eleitos, né? E trazer-nos aflição, segundo está 2 Coríntios 12, verso 7. E ele também se apresenta para oposição, conforme é narrado em Zacarias 3, verso 1. A profecia de Zacarias vai mostrar Satanás, né, como opositor, se opondo, né, contra o sacerdote do Senhor, né, e o sacerdote Josué, e ele faz isso, né, como uma representação. Nós já vimos, já coloquei aqui em outro vídeo anterior, falando sobre isso, sobre Satanás como grande acusador, e dizendo que essa é uma função espiritual dele, né? Assim como Jesus Cristo é o advogado de defesa nosso por excelência, existe alguém que instiga a acusação, e esse é o inimigo, né? Mas isso aí você procura aqui no meu canal, porque está colocado lá sobre Satanás, o grande acusador. É um entendimento espiritual importante e bíblico, né? Então, os pecadores contumazes que se afundam dia após dia na constância do erro, sem recorrerem a Deus para serem salvos, para serem libertos, né? Esses são chamados de filhos do diabo, porque é uma filiação. Não é que nasceu do diabo, é que se filiou a ele, porque nele, em Satanás, no diabo, é que essas pessoas buscam o padrão dos seus pensamentos, das suas ações e da satisfação dos desejos dele, conforme Jesus fala, denunciando isso
em João 8, verso 44. Então, quando alguém se filia a isso, está arrumando um problema muito grande. 1 João capítulo 3, verso 8, vai dizer igualmente, né? Então, gente assim, eles são apenas uma peça no jogo macabro da ação do mal neste mundo, no sistema desse mundo. Mas o Senhor Deus quer nos retirar disso, né? Sair disso, né? Porque que Deus quer que a gente entre no caminho de Jesus. Na verdade, estar em Cristo é estar no âmbito da ação de Jesus Cristo no mundo. Jesus disse que a igreja é o seu corpo, né? Isso é colocado pelo apóstolo Paulo com muita liberdade, né? Então, o que acontece? Se a igreja é o corpo de Cristo, então quem está na igreja está em Cristo, no âmbito da ação do que Jesus está fazendo no mundo e vai agir como Jesus agiria no mundo, ou seja, para a salvação, para a redenção, porque toda ação de revelação de Deus é uma ação redentiva, né? O que Deus está fazendo no mundo, Deus está em missão redentiva, né? Fazendo o resgate daqueles que precisam da opção de salvação, para o seu coração se desprender e ter vitória nesse mundo e poder ir para a glória e habitar com Deus para sempre, que é o alvo de Deus. Esse é o alvo da criação, a comunhão com Deus eterna. Deus é eterno, então tudo que Deus faz tem esse âmbito de durar eternamente, né? Deus quer as coisas duradouras, porque essa é uma característica dele. Então, a nossa luta não pode ser contra as pessoas, mesmo que elas estão sendo usadas pelo inimigo, mas a luta é contra as hostes espirituais da maldade, com seus príncipes, com seus poderes, né? São poderes trevosos que são denunciados na Bíblia, e nesse caso no texto de Efésios capítulo 6, principalmente o verso 12, que diz sobre a nossa luta. Então, a gente deve fazer frente ao inimigo, ao mal, pelo nome de Jesus e para a glória de Jesus. Nunca independente, porque se eu agir independente de Deus, eu vou agir com a minha força, e a minha força desgasta muito rapidamente, né? Eu não tenho força em mim para agir contra um poder que está no mundo espiritual e não desgasta. Então, eu me desgasto porque eu estou em carne, né? E ele não se desgasta, ele apenas aguarda o tempo do juízo. Então, esta é uma questão importante. Para eu agir contra Satanás, agir contra os demônios, agir pela libertação das pessoas, eu não posso estar na carne. Eu preciso estar em espírito, em Cristo Jesus. Então, a autoridade de expulsar o mal será a autoridade de Jesus, a autoridade do poder de Cristo, da ordem de Cristo, da palavra de Cristo segundo as Escrituras. E aí o poder de Cristo se manifestará, e não nada relacionado com nós diretamente. Nós somos instrumentalidade dele quando estamos nele, fazendo a obra dele pela vontade dele. Compreende? Então aí não tem desgaste algum. Agora, se fizermos isso, segundo o nosso querer, nossa vontade, nosso sentimento, a nossa justiça própria, aí é um caminho muito complicado, né? Porque o desgaste é muito grande, mesmo que sejamos certos, o desgaste é muito grande. E aí as pessoas falam sobre retaliação, me perguntam muito, né? Pastor Valdir, existe retaliação? Não existe propriamente uma retaliação se você está em Cristo. Como é que Satanás vai agir contra Cristo diretamente? Então, se quem age em Cristo não tem retaliação. Agora, se você age pela sua justiça própria, que a Bíblia diz que é como trapo de imundície, né? Ou seja, não leva a nada, né? Se agir pelo seu sentimento, comandado pelo sentimento, e sentimentos, você sentir muito, você vai ver o desgaste que é sentir muito. A explosão de emoções, ela desgasta bastante, irmãos. Entendeu? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo.
para que o poder seja de Cristo e a obra seja de Cristo. Então, agir em Cristo é a garantia de não sofrer retaliação. Imagina, eu que trabalho, eu estou aqui no Sudeste Asiático, né? O enfrentamento do mal é direto. Aqui a idolatria ao redor é muito grande. E a idolatria direto da serpente, a idolatria direto dos espíritos do mal, né? E é claro que tem os deuses da cultura, produzido pela cultura, que é outra coisa, né? O Deus de cultura, irmão, ele nunca é inteiramente mal. Primeiro, porque foi produzido pela cultura, e a cultura tem uma parte pecaminosa, mas tem uma parte do bom desejo das pessoas de acertarem. Então, tudo que é produzido no mundo da cultura terá uma parte boa e uma parte decaída. Entendeu? A gente precisa atentar sobre isso para escolher a melhor parte. Né? Se escolhermos a pior parte, não é um caminho de derrocada. Né? Então, quer dizer, não é tudo que é cultural que é errado. Né? Apesar que a cultura reinterpreta o mundo natural segundo aquilo que nós objetivamos, isso acontece, mas se a nossa cultura está sujeita à vontade de Deus, então a gente vai objetivar segundo um padrão moral elevado, porque é aquilo que Deus está trabalhando no nosso espírito. E Deus também usa boas intenções que estão no mundo, mesmo de quem não é dele, porque Deus não precisa agir sempre diretamente. Né? Quando Deus age diretamente, nós dizemos, aconteceu um milagre. A ação direta de Deus é um milagre no mundo. Mas existe a ação também indireta de Deus. Né? E essa ação pode ser pelo sistema, pelas pessoas. Deus usou Ciro, né? O grande rei, imperador, conquistador. Né? E Deus falou assim, Deus chamou Ciro e disse assim, meu servo, ainda que ele não me conheça. Ciro nem sabia que estava sendo usado por Deus para a libertação do povo que estava cativo na Babilônia. Né? Mas ele estava sendo usado, porque Deus pode usar. Ora, o universo é de Deus. Então Deus pode dispor daquilo que ele desejar. Isso é tão profundo, que Martinho Lutero chegou a dizer que o diabo é o diabo de Deus. Ele quis fazer um trocadilho, né? E conseguiu, com muita sagacidade, né? Inteligência de Martinho Lutero, o reformador, né? E ele entendeu que mesmo uma ação do próprio maligno pode ser usada. Ora, imagina quando nós somos tentados e vencemos a tentação. Fomos tentados, mas vencemos a tentação. Então, o que acontece conosco? Uma melhoria, um crescimento. Fala, mas a tentação não é uma coisa má? Sim. Mas Deus diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando falamos da sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus que se revela na igreja, essa sabedoria de Deus, irmão, ela excede o nosso entendimento e ela apresenta um padrão de uma profundidade tão grande, tão elevada, que a gente não tem condição de mensurar aonde isso vai dar e como isso transpassa o nosso entendimento. Porque a gente só vê até onde a vista alcança e até onde o entendimento perscrutou. Mas a vontade de Deus e o rumo que Ele dá a todas as coisas excede tudo isso. Então é surpresa para nós. Mas Deus, Ele trabalha, entendeu? Ele trabalha com os exércitos do céu e também trabalha com o mundo dos homens. Isso choca você? Não deveria, porque Ele é o Senhor de tudo, de nós, de tudo, de todos os átomos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aí alguém pode pensar, então não existe vontade nesse mundo? Claro que existe. A vontade existe porque Deus nos colocou na história.
As coisas não acontecem na mente de Deus. Não, o universo não é um sonho de Deus. Nem nós somos um sonho de Deus, nós somos uma realidade. Deus criou a realidade quando estabeleceu a criação dos céus e da terra. É como se Deus pegasse um pedaço da eternidade e colocasse nessa eternidade esse mundo físico. E quando Deus fez isso, né, os antigos pensavam em estruturas, né? A estrutura terrestre, a estrutura dos ares e o céu de Deus. Você fala assim, é assim? Não, né? Isso é um esquema. A gente pensa em tese, mas o pensamento deles não estava muito errado, não. Errado é quem interpreta isso tolamente, dizendo que os antigos pensavam em 3 níveis. Tem gente que até coloca colunas embaixo do mundo, dizendo que os antigos pensavam nas colunas. Isso é uma tolice de um tamanho muito grande, se você for pensar de forma bíblica. Se for pensar com o raciocínio das religiões, fora da revelação bíblica, tudo bem. Agora, pensar que Deus revelou isso é absurdo, né? Porque Deus, ele fez o universo e ele sabe como tudo gira. É ele que põe o movimento em tudo. O sol, irmãos, brilhando sobre nós, a energia tremenda brilhando sobre nós e aquecendo o nosso mundo e fazendo, né, com que a galáxia, né, com que o sistema solar, quer dizer, esteja trabalhando ali e ele rodando no sistema da nossa galáxia, né, com outros 100 milhões de sóis. Tudo isso foi colocado em movimento e ligado, aquecido, energizado, potencializado por Deus para que as coisas funcionassem. Então, nós não podemos ficar pensando que Deus vai revelar coisa tola. É claro que Deus revela na cultura, e a cultura tem limitação de acordo com a época, com o padrão, com a capacidade científica da época de entendimento. Mas se você olhar no mundo da revelação, você vai ver que a interpretação nunca é uma interpretação tola, né? Ela é profunda e nos faz tremer por dentro, de ver a grandiosidade do poder e da sabedoria de Deus, do conhecimento, da sublimidade do conhecimento daquele que habita na luz inacessível. Então, em tese, você pode pensar em 3 níveis no universo, e até em mais níveis, se você quiser pensar em tese. Mas o que Deus fez foi colocar neste mundo, colocar este mundo, quero dizer, funcionando durante um interregno, né? E esse interregno, esse tempo, interregno de tempo que nós temos, ele existe porque o mundo é físico. Então o mundo se desgasta enquanto o tempo passa. A energia de 100% que o mundo começou, ela está contando. E ela vai se desgastando, até entrar no estado de entropia. E quando a entropia chegar, acabar toda a energia de movimento, onde toda energia estiver aposentada, né? Então isso daí seria o fim da finalidade do universo, né? Isso poderia acontecer se a gente fosse longamente pensar na existência do universo. Mas, biblicamente, nós sabemos que Deus vai colocar o juízo antes que toda energia acabe, né? Mas existe uma finalidade para isso. Então, o que eu quero dizer para você é que essa estrutura que Deus fez, né? A estrutura conceitual que Ele passou para nós na revelação, nos dá entendimento de como as coisas são no mundo espiritual. E é isso que Jesus Cristo quer que a gente entenda. Então, o poder contra as obras das trevas é o poder em Cristo para não haver desgaste. E esse é o meu ponto crucial, porque nós estamos falando do mundo, da carne e dos espíritos malignos. 3 estruturas básicas de oposição. O mundo opera
através do entendimento da cultura. E essa cultura, a grande guerra, a grande luta, a grande batalha no mundo da cultura é lidar com as mentalidades. Por isso que existe a ideologia. A ideologia é o disfarce da verdade de acordo com o grupo que busca o seu interesse. Então existe uma luta no mundo da cultura pelo domínio da ideologia se tornar mais forte e vencer as outras. Compreende? Agora, o que Deus quer é que aquele que é dele tenha a lucidez de interpretar o mundo, de entender que o mundo é colocado de forma personalizada porque ele está constituindo uma estrutura de sistema, um sistema, ele é sistêmico, e entender que a carne age também entendida, interpretada de forma personalizada como uma estrutura que quer alguma coisa, porque nós precisamos discernir a nossa carne, discernir nossa fraqueza e a nossa fortaleza, discernir os nossos impulsos, discernir as estruturas de entendimento, de conhecimento e de sabedoria, para sabermos discernir a nós mesmos e ao nosso próximo e entendermos como vamos operar como corpo, como igreja. E precisamos discernir essas questões dos malignos, de Satanás e dos demônios, porque discernindo como isso opera, nós vamos operar em Cristo Jesus, sem desgaste. E aí nós vamos vencer sem retaliação. E a obra de Cristo se constituirá em nós para a glória de Jesus, do Cristo, do Salvador, do Senhor de todas as coisas. E nós estaremos incluídos na sua vitória. Compreende? Bem, vamos seguir ainda esses raciocínios. Mas a ideia é essa. Se você entendeu, dá glória a Deus e começa a orar para discernir o que Deus está revelando, para você entender como agir com autoridade em Cristo Jesus. Bem, como eu disse, eu sou Valdeir Contaifa, estou trabalhando com você a partir desse livro, Sendo Vitoriosos em Deus, é um livro que eu mesmo escrevi, né? Eu uso outros raciocínios de outros livros também, algumas vezes, mas aqui eu estou usando esse raciocínio, né? Para que você possa ter acesso, se você quiser adquirir. Mas se você não quiser, segue conosco, entendeu? Gratuitamente, de forma simples aí, né? E vamos caminhar. E desenvolva isso ministerialmente, para que outras pessoas compreendam como isso funciona. E se ele compreender, ele vai ter autoridade ministerial para agir na batalha espiritual. Ok? Fica na paz. Deus seja contigo. Amém.